Tcharam! Nossa! Eu fechei pra sempre a geladeira. Estamos aqui hoje, diretamente da cozinha, pra falar do quê? Do quê? Do quê? Como anda a nossa introdução alimentar com Liliu aqui em casa. Ela já tem 8 meses. E quando a gente começou esse novo passo pro bebê e pra mamãe e pra família inteira, a gente compartilhou com vocês um pouco de como a gente estava se preparando, das nossas expectativas. E hoje a gente voltou pra te contar o que deu certo nesse meio tempo, algumas dicas daquilo que a gente aprendeu, pra trocar uma ideia sobre esse assunto que vocês tanto pediram. Então bora lá! E estamos mais uma vez aqui na nossa série de vídeos em parceria com o Kinedu, que é um aplicativo para o desenvolvimento dos bebês, que é nosso parceiro aqui no canal, que me ajuda a produzir bastante conteúdo e trazer bastante dica de qualidade para poder ajudar a gente nessa aventura que é a maternidade, minha gente. E sobre a introdução alimentar, a gente começou com os alimentos sólidos aqui em casa, quando a Nelly fez 6 meses. Então, um dos critérios que a gente procurou ter era que ela já sentasse direitinho e, de acordo também com as nossas conversas com a pediatra, era o momento já de começar, então, a dar os alimentos sólidos para ela. Uma das coisas que eu acho que ajudou bastante é a gente não criar tanta expectativa, porque às vezes a gente vai com muita sede ao pote e o bebê, na verdade, ele vai aprender a engolir quando a gente começa a dar os alimentos sólidos, sejam frutinhas, verduras e legumes. Então precisa de um tempo de adaptação, acho que tanto para quem vai dar o alimento quanto para quem recebe, que é o bebê. Então paciência, gente, é uma coisa super, super importante. Então com as dicas da pediatra, a gente também acabou passando na nutricionista, porque quem acompanha a gente sabe que aqui em casa a gente se alimenta à base de plantas, então é uma alimentação exclusivamente vegetal, e a gente sentiu assim que seria bom ter um apoio profissional nesse sentido, para que as refeições dela, conforme ela fosse comendo cada vez mais, fossem nutricionalmente balanceadas. E a gente também juntou com muito do conteúdo do repertório que tem no próprio Kinedu, porque vocês sabem que é um aplicativo de muitas atividades para o desenvolvimento dos bebês, mas por lá também tem conteúdo para alimentação, ele é bem completo. Então tem desde artigos, dicas, tem até receitinha para você que está precisando de ideia, porque eu sei que não é sempre que a gente consegue ter acesso a um profissional que vai orientar, então muitas vezes você ter um conteúdo de qualidade, de credibilidade por perto ajuda e muito, porque para as mães, eu não sei como é que é para vocês, mas muitas vezes diante de uma fase nova vem umas inseguranças, então é muito importante a gente saber com quem contar, a gente poder se apoiar de alguma forma na informação de qualidade que a gente pode confiar. Aí a gente começou a dar as frutinhas para ela, a gente até mostrou para vocês a primeira banana. O que a gente deu primeiro, amor, para ela? Foi a banana ou foi avocado? Foi a banana. Banana, né? Então a gente começou com as frutinhas no horário que fosse adequado pra gente, pra nossa rotina mesmo. Então o que era? Era a frutinha da manhã. A gente começou com as frutinhas pela manhã, porque ela acorda animada, vocês já devem ter visto em outros vídeos. Então a gente sentiu que seria um momento em que ela estaria mais receptiva ao alimento. E de fato, ela acorda feliz, ela acorda animada, então era um momento de melhor humor dela para poder fazer alguma coisa nova. Então a gente começou com as frutinhas, a gente foi dando uma de cada vez. Uma dica é você repetir a mesma fruta. Eu fiquei meio assim, ai não, porque variedade. Mas um mesmo alimento, ele muda em textura, em sabor. Se ele tá mais maduro num dia, menos maduro no outro dia. Então tem todas essas questões e até mesmo para você se assegurar de que o bebê não tem nenhum tipo de alergia àquele alimento que ele tá recebendo, já que é tudo novo. Então a gente deu uma coisa de cada vez, começando com as frutas e de manhã. Aí quando a gente percebeu que ela já tava aprendendo a deglutir, a engolir, porque eles têm um reflexo de repente cuspir, ou às vezes parece que eles vão vomitar, que eles fazem mas é um reflexo mesmo. Eu lembro que a gente até tirou essa dúvida em consultório de que isso poderia acontecer pra gente não se desesperar, que com o tempo eles vão aprendendo a deglutir. E de fato isso aconteceu. E daí a paciência foi útil porque no começo ela babava e cuspia e era uma loucura. É isso, filha. É uma banda que a gente fez aqui, né? Quem vai comer? Quem vai comer? Quem vai comer? Daí quando a gente entendeu que ela já estava engolindo, já estava conhecendo uma variedade de sabores e texturas e por aí vai, a gente começou a dar os alimentos salgados, que seriam os vegetais, os legumes. E isso na hora do almoço.
E a gente continuou com essa mesma ideia de dar um alimento de cada vez para ela poder conhecer e dar de diferentes formas. Muita gente perguntou, Ju, você tá fazendo método assim, método assado? Não. O que a gente faz aqui em casa? Um pouquinho de tudo, porque às vezes não é só a nossa preferência como pais, é claro que a gente tem o nosso estilo de vida, muitas vezes você tem outros filhos, você tem uma vida corrida, você precisa acelerar um pouquinho o processo. Eu super entendo que cada família vai ter o seu jeito de fazer acontecer. Então a gente foi fazendo algo combinado aqui. A gente pegava os alimentos, a batata, a cenoura cozida, chuchu, brócolis, e a gente ia cortando em pedacinhos ou amassando e dando com a colher e também dando um pedacinho pra ela. Porque isso ajuda super, gente, a eles também desenvolverem a questão sensorial, não só o paladar, mas a questão sensorial do tato, a temperatura do alimento, o pedaço, desenvolver a coordenação motora fina. Inclusive, ela até atingiu um marco super importante, porque lá pelo Kinedo a gente vê, né, os marcos do bebê, eles perguntam se o bebê já fez isso, aquilo, para eles poderem indicar as atividades ideais, né, para cada fase do bebê. E eu lembro do marco de pinçar, né, que é usar os 2 dedinhos para pegar. E depois que ela começou a comer, ela desenvolveu isso e consegue, agora ela consegue pegar com os 2 dedinhos. Então mesmo que você não vai fazer o BLW, que seria o bebê com mais autonomia ali, pegando os alimentos, você oferecendo em pedacinhos, para que ele mesmo explore, seria legal você deixar um pedacinho para ele conhecer pelo menos. E a gente faz isso, a gente faz o participativo, porque às vezes é corrido mesmo. Então eu preciso incentivar, dar ali na colherada, mas eu deixo também ela conhecendo os pedacinhos e eu fico muito feliz que agora ela se interessa não só em brincar com a comida, mas ela já sabe que ela pega e ela come. Então é mó bonitinho assim acompanhar isso nesses quase 3 meses, né, de introdução alimentar, o quanto que a gente se desenvolve como mãe e quanto que o bebê vai conhecendo e vai se desenvolvendo também. E outra coisa que a gente fez aqui era variar também a temperatura. Porque às vezes você tá ali, a comida tá quentinha, ai, uau, que delícia. A gente tem, como adulto, já o nosso paladar, muitas vezes intoxicado e algumas manias alimentares, mas pro bebê é tudo novo. Se você pensar por esse ponto de vista, talvez isso te ajude. A comida não precisa necessariamente estar quentinha. Será que o bebê vai comer melhor ou pior por conta disso? Talvez você possa testar, porque aqui eu achava que quando esfriava, ai, coitada, tá meio frio, será que ela não vai gostar? Gente, ela come do mesmo jeito, mas eu sei que cada bebê é um bebê. Então variar também a temperatura que você dá ao alimento possa te ajudar a criar flexibilidade no bebê, para que ele possa receber o alimento de diversas formas sem se apegar a uma necessariamente. Então não precisa ser sempre igual. E eu vejo que isso ajuda, porque às vezes a gente tá fora, a gente tá na rua e daí eventualmente não vai estar quentinho, aquela coisa tipo, saiu da cozinha, eu vou comer. Então ela recebe normal o alimento que não tá super quente e que não tá super molhado. Então nem sempre a gente deixa a batata molhadinha ou alguma coisa com caldinho. Às vezes é só amassado mesmo, para que ela possa ter a chance de ter experiências diferentes mesmo. Em relação às refeições, outro dia me perguntaram no Instagram, Ju, mas você tá dando, isso daí é uma foto de uma cenoura, ela não come uma refeição? A gente seguiu muito essa questão de cada coisa no seu tempo, a gente não precisa ter pressa. Ela ainda mama no peito e eu não acho que pela introdução alimentar ela mame menos, ela continua mamando bem. Então assim, é claro que chega uma fase que o bebê precisa de mais vitaminas, de mais minerais e é justamente por isso que ele vai começar a comer. Mas a gente buscou que ela pudesse conhecer uma variedade bem grande de alimentos, para conhecer o sabor individual de cada um, para depois a gente começar a misturar. Então agora ela já come tipo um legume com uma verdura, ela come uma batatinha com brócolis, uma mandioquinha com couve e a gente vai começar a introduzir também feijão, lentilha, grão de bico, que são importantes fontes de proteína vegetal para ela. Então a gente tá indo bem com calma, eu não sei como que você fez aí na sua casa, se você quiser comentar
como que tá sendo essa experiência, se você tem mais de um filho, como que foi as diferenças entre eles. É sempre legal que a gente pode trocar ideia. Espera que eu vou buscar, que ela já tá aqui, ó, já tá lá longe, né, gente? Qual é a sua fruta preferida? Gente, dos preferidos, eu acho que banana e abacate ou avocado. O avocado, ele é menorzinho, né? Existe uma diferença entre abacate e avocado, também me perguntaram outro dia. Ela ama os dois. E eu acho que dos alimentos salgados, ela amou abóbora e brócolis, que ela consegue pegar, né, o pedacinho do brócolis e ela fica ali comendo, toda dedicada. E uma coisa, gente, agora que os dentinhos dela estão nascendo, pepino, a gente deixa na geladeira, corta e dá na mão dela. Ela fica mastigando o pepino, alivia o dentinho. Então nos dias que ela tava mais agitadinha, mais chorosa, esse pepino geladinho, tipo um snack mesmo, ela ficava ali, tipo um mordedor natural e fonte também, né, de hidratação. O pepino tem água, né, filha? Tem nutrientes. Ela adorou, adorou. Então fica essa dica também pra vocês que estão nessa fase do dentinho que, olha, às vezes deixa a gente de cabelo em pé, né? Não só a gente, como o bebê. Inclusive, gente, dentro do que eu li lá no Kinedu, das sugestões deles, o alimento em pedaços também é bom, não só que eu falei, né, da coordenação motora fina, dela pegar e tudo mais, mas ajuda na musculatura, pro bebê exercitar essa musculatura, a mastigação que ele vai ter, que ele vai usar depois que tiver dentinhos, cada vez mais, e ajuda a estimular a dentição também. Então, se você, de repente, não tem esse hábito, talvez seja uma coisa legal pra você começar a testar. Nunca é tarde, viu, gente? Não se sinta culpada. Se de repente você fez diferente, cada um tem o seu jeitinho de fazer, não tem certo e não tem errado, a gente tá aqui pra trocar experiências. E o que eu gosto de lá do aplicativo do Kinedu é que eles reconhecem que cada bebê é único, por isso que os planos são tão individualizados, personalizados, e tá sendo uma experiência maravilhosa trabalhar com eles aqui no Brasil, agora que eles chegaram aqui no Brasil, porque eu tô aprendendo muita coisa, tá me ajudando muito, ajudando a gente aqui. Inclusive tem um artigo lá no blog falando mais sobre introdução alimentar, como começar, com quais alimentos, tem várias dicas boas, então tem link aqui embaixo para vocês poderem clicar e acessar para complementar um pouquinho do que eu trouxe aqui das nossas experiências dessa nova fase. E aí, gente, respondendo algumas outras perguntas que eu andei captando, por exemplo, na viagem a gente ficou a maior parte do tempo em casa, com cozinha, mas quando a gente não tinha, a gente improvisava mesmo, tá? Então, às vezes, ela comia no carrinho ou no nosso colo, às vezes era na casa de algum parente, a gente sentava ela no chão mesmo e foi dando certo, né? E um ambiente tranquilo ajuda. Quando tem muita gente, muito barulho, muita coisa acontecendo, ela se distrai mesmo. E daí, às vezes, não adianta forçar. Os bebês, eles têm uma inteligência que eles sabem quando eles estão saciados e então não precisa ter medo. Ai, meu bebê come pra caramba, será que eu preciso parar de dar? Ele vai passar mal? Não. Eles têm essa sensibilidade muito bem apurada. Eles não são como nós adultos que a gente come pra afogar as mágoas, porque a gente tá ansioso e por N motivos. Os bebês, eles comem porque eles têm fome. Então eles mesmos sabem a hora de parar. E se não quer, gente, eu acho que forçar é muito complicado. Porque no fundo eles podem criar uma associação negativa ao alimento, então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado nisso também. Esperar o bebê sentir fome, ter um intervalo, se o bebê mama, peito, mamadeiro, o que quer que seja, ter um intervalo ali. Você vai entender quanto tempo, né, ideal para que ele esteja com apetite quando você for oferecer o alimento. E a gente acaba tendo flexibilidade, porque mantém, claro, né, uma rotina sólida, mas com flexibilidade, porque senão no fundo acho que a gente dá uma pirada. Mas é o que funciona aqui, gente. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado. Aos poucos a gente vai compartilhando mais. Quero saber da sua experiência também. Tem link para vocês baixarem o Kinedu aqui na descrição e nos comentários, para vocês ficarem conectadas por lá também, recebendo todas essas dicas e todo esse conteúdo. Né, Tutuco? Tchau, titias! Tchau, obrigada por mais um vídeo. A gente ama muito vocês. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu amor e o seu like. Até o próximo!